Boa tarde a todos, né? Mais um final de ano e vamos falar aqui um pouco da palavra de Deus. Dia 24, véspera de Natal. Desejo a todos um Feliz Natal. Que Deus possa abençoar poderosamente as vossas vidas e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. E um Feliz Natal para todos. Eu quero ler aqui um texto do livro de Mateus, já que se trata do Natal. O Natal que nós comemoramos não é o Natal onde tem o Papai Noel, o povo comemora o Natal falando às vezes mais do Papai Noel do que de Jesus. Nós sabemos que alguns que são cristãos, mesmo sendo católico, entendem sempre do Natal. Eles falam sobre o nascimento de Jesus, certo? Que a data específica para o aniversário de Jesus não seria em dezembro, mas na metade do mês. E isso estudado pelos historiadores, pelos teólogos. E nós que também estudamos a Bíblia Sagrada. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Nós vamos ler o texto, capítulo 2, do versículo do 1 ao 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 2, versículo do 1 ao 11, que diz assim a palavra de Deus. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para o adorá-lo. E ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou, onde está o Cristo que deveria nascer? E eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia e apacentará o meu povo Israel. E com isto Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, só os magos e Herodes, havia para uma reunião secreta, perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando a Belém, disse-lhe, vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando ele tiverem encontrado, avisem-me, para que eu também ir o adorá-lo. E depois de ouvir o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo
E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso, mirra. Vejamos bem, meus amados, queridos ouvintes e irmãos, a todos os seguidores do canal do Instagram e você que irá visualizar a esse vídeo, se inscreva no meu Instagram, segue ele aí e sempre vou estar aqui agora também trazendo a palavra de Deus, algumas pregações para a sua edificação, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções de corações. É a palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler no livro de Mateus. Mateus é um dos evangelhos onde ele fala acerca de Cristo. Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus, chamado por Cristo, quando trabalhava como um funcionário público na coletoria. Ele era coletor de impostos. Coletava os impostos que era aplicado pelo governo de Roma naquela época em Jerusalém. E nós sabemos que o coletor de impostos naquela época era muito malquisto pelos judeus e por outras pessoas por conta dos impostos que eram aplicados, coletados, e com isso sufocava. O povo era oprimido pelos impostos que eram coletados, e sem contar dos mais necessitados, os que eram mais pobres. Acredito que naquela época eles sofriam mais. E vejamos bem que você vai ver, falando sobre Mateus, no capítulo 9, versículo 9, sobre essa questão. Ele era coletor de impostos. Apesar de ter um emprego que lhe garantia muitos privilégios sociais e econômicos, Mateus largou tudo para servir Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele larga a coletaria de impostos, começa agora a seguir ao próprio Cristo. E é certo que ele conheceu a Jesus, a forma, ele viu também o nascimento de Jesus, onde foi gerada por Maria, escolhida por Deus, foi agraciada. Mateus se transferiu do império das trevas para o império da luz. Ele saiu do império das trevas, aceitando a Cristo, convivendo com Cristo, e vindo para o império da luz, e era o chamado de Mateus, era a pregação do Evangelho, trazer o Evangelho para aqueles que estavam perdidos, necessitados, carecidos da misericórdia de Deus, que precisavam ser libertos, curados e ter uma novidade de vida em sua vida. Vejamos bem que Mateus deixou de servir o imperador romano, para servir o imperador do universo.
Ele deixa de servir o imperador romano para servir o imperador do universo. Seu nome no aramaico, Mateus, significa presente, presente de Deus. Seu nome, Mateus, seu nome no aramaico significa presente de Deus. Então, Mateus foi um dos presentes de Deus para aqueles que necessitavam de ouvir a palavra, o Evangelho de Jesus para todos. E ele era chamado também de Levi, cujo significado hebraico é unido. Era conhecido como Mateus e também como Levi. Você vai ver isso lá no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 14. Mateus é o evangelho que contém a maior número de parábolas contadas por Jesus. E algumas referências das parábolas, lições cotidianas, usadas para ensinar verdades espirituais. E Jesus preferiu, durante o seu ministério terreno, muitas parábolas que estão... a parábola que está registrada na Bíblia, quando Jesus se dirigia aos moradores do campo. Ele cita a parábola baseada na vida do campo e diversas parábolas que era para trazer alguns ensinamentos, algumas lições. Mas o que nós vamos achar interessante é que no capítulo 2 e o versículo de número 1 ao 11 que nós acabamos de ler, a palavra de Deus, nós vemos aqui intitular um tema para essa mensagem: o verdadeiro sentido do Natal. Qual o verdadeiro sentido do Natal para nossas vidas hoje em dia? O texto que nós acabamos de ler no capítulo 2, o versículo de número 11, esse texto sagrado revela fatos importantes a respeito do nascimento de Jesus. E esse é o nosso verdadeiro sentido do Natal, apesar que eu lhe falei que Jesus não nasceu em dezembro, mas nasceu na metade do mês. Mas por costume dos seres humanos em comemorar o Natal, o nascimento de Jesus, que é o nosso verdadeiro sentido do Natal, é isso. Nós comemoramos. Não esse Natal que eles comemoram, mas e o verdadeiro sentido do Natal para as nossas vidas é Jesus, que nasceu, morreu por nós para dar o perdão dos nossos pecados e nos dar novidade de vida. Sem contar que ele morreu e ressuscitou, e ele vive em nós. Nós vemos aqui que o nascimento de Jesus Cristo é o verdadeiro sentido do Natal para nós que somos cristãos. O Natal comemora a vinda de Cristo ao mundo, não a chegada do Papai Noel, como muitos comemora juntamente com o Papai Noel. Nada contra aqueles que querem comemorar com o Papai Noel, mas nós cristãos comemoramos juntamente Cristo e nós, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Vejamos bem, a mídia e as próprias pessoas deturpam e tentam desviar o foco principal de cada data importante de calendário cristão. Ela trabalha nisso, tudo para ofuscar o sentido do verdadeiro Natal, que é para nós cristãos, e deveria também ser para outros que não são ou não professam nenhuma fé ou não frequentam nenhuma igreja. Mas para nós, a mídia ela tenta tirar o sentido desse Natal, o nascimento de Cristo em nossas vidas. E o nascimento de Jesus Cristo, mas os comerciantes, marqueteiros tentam roubar
cena explorando imagens de um velho barbudo vestido de vermelho, o inverso do menino Jesus, né? Que é uma maneira sutil de desviar a atenção do verdadeiro sentido das coisas. No Natal, Deus nos deu o maior presente do mundo, Jesus Cristo. Não há presente maior ou melhor do que esse, que é Jesus Cristo, o Salvador do mundo em nossas vidas. E para nós adiantarmos e deixar essa mensagem para você nesse Natal, o verdadeiro sentido do presente, dos presentes do menino Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, nós lemos e vemos que esses presentes que Jesus recebe no capítulo 2, vamos ver lá do capítulo 1, até o versículo 11, no versículo 11, o último versículo, você vai ver os presentes que Jesus recebe, o verdadeiro sentido dos presentes do menino Jesus. No Natal, uma data que deixa as pessoas muito solidárias, umas com as outras, generosas na distribuição de presentes. É isso que no Natal todas as pessoas fazem, dar um presente. E no nascimento de Jesus, Jesus recebeu esses presentes. Isso talvez possa estar associado aos presentes que o menino Jesus recebeu dos magos que vieram de longe para visitá-lo. E vejamos bem que os presentes recebidos pelo menino Jesus, quando nasceu, foram o ouro, incenso e mirra. Isso mesmo. No capítulo 2, no versículo 11, você vai ver de Mateus que ele recebe 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Cada presente recebido por Jesus possui um sentido muito importante para nós, que somos cristãos. Que sentidos são esses? O ouro aponta para a sua realeza. O ouro aponta para a realeza de Cristo. Essa realeza dele nunca será retirada, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Jesus Cristo foi o único ser neste mundo que já nasceu rei. Ele foi o único ser nesse mundo que já nasceu rei. No capítulo 2 você vai ver, capítulo 2 e o versículo de número capítulo 2 e o versículo de número 2, você vai ver que ele já nasceu rei. O próprio Cristo já nasceu rei. Capítulo 2, versículo 2, ele fala: E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Que vimos a sua estrela no oriente e viemos o adorá-lo. Por isso que ele, quando os magos vão visitar ele, ele recebe esse presente, o ouro, que significava a sua realeza. Ele é o único menino, que filho de Deus, que já nasceu rei, rei dos judeus. E você pode até ver, para confirmar que realmente ele era rei, quando o crucificaram na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, se você for lá ler no livro de João, no capítulo 19, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 19, você vai ver quando crucificaram Jesus, está lá o texto escrito na placa: Jesus, Rei dos Judeus. E olha o que eles colocaram nas 3 línguas mais fluentes daquela época, que era na época de Jesus, que era o grego, se eu não me engano, era o hebraico e o latim. Se não me falha a memória, essas 3 línguas que eram mais fluentes. Colocaram para que todos, quem passassem, entendesse o latim, e estava lá escrito: Jesus, Rei dos Judeus. Estava crucificado.
em latim, mas era rei dos judeus. No hebraico, quem passasse, entendesse o hebraico ia ler Jesus, rei dos judeus. Quem passasse, só entendesse o grego ou a língua grega, ia lá e está escrito Jesus, rei dos judeus. Ele é o único que nasceu rei. Está confirmado no capítulo 2, versículo 2. A sua realeza. Por isso que os magos, quando vão levar o presente, levam ouro para ele. Vejamos bem que o incenso aponta para a sua divindade. Só se oferece incenso a uma divindade sendo filho de Deus. Jesus Cristo é o mesmo, divino e poderoso. O incenso tinha um sentido da questão da sua divindade. Cristo, apesar de ser rei, como eu confirmei, sendo a sua realeza, quem recebeu o presente como ouro, e incenso, que significava a sua divindade, nós vamos confirmar isso lá no livro de João, do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 1, quando o próprio João testifica que ele era divino, ele era Deus. No princípio, no capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Isso nada mais, nada é, ligando esse texto ao capítulo de Gênesis, no capítulo 1, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava lá com Deus, o nosso Cristo, o nosso Rei. Ele é Deus. Vejamos bem que a mirra aponta para a sua humanidade, sendo Jesus homem, Jesus Cristo também se identificou com o sofrimento humano, deu a sua vida por todos nós. A mirra, que foi um dos presentes que foi dado pelos magos que vieram visitar o Rei Jesus, e também o próprio Deus, que ele é também divino, o próprio Cristo, ele também tinha mirra, que é apontada para a sua humanidade. Apesar de ele ser reconhecido como rei, incenso, reconhecendo a sua divindade, como eu já li para você, e João escreveu, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A mirra também representava a sua humanidade, não é diferentemente que no capítulo 1, versículo 14 de João, você vai ver escrito que o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Então, Jesus também, além de ser divino, tinha sua parte humana. Ele chorou, ele sofreu, ele foi perseguido, como todo ser humano, foi caluniado, passou por todas as coisas que todo ser humano passa aqui na Terra. Ele tinha a sua humanidade. Deu a sua vida por nós, como ser humano, ele também morreu. Mas o verdadeiro maior presente que Deus deu ao mundo foi ele, Jesus, em nossas vidas. Por isso que João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Rei divino, que viveu aqui na terra como um ser humano. Esse é o nosso Deus. Jesus é o presente maior. Não há presente maior. Você pode receber qualquer presente aqui nessa terra, mais caro que for. Mas se não tiver Jesus, a alegria sua não é completa. Por isso que o próprio Deus deu ele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem essa oportunidade de aceitar a Cristo como seu suficiente Salvador.
Ele é o verdadeiro Salvador. Muitos homens no passado foram considerados salvadores da sua pátria ou libertadores do seu povo. Nós vamos ver diversos homens na Bíblia. E também nós vamos ver que em Gênesis capítulo 41, versículo 45, Faraó chamou José de Zafanate Peneia, que significa Salvador do mundo. Isso aponta para Cristo. Pelo fato de José usar sua sabedoria para construir celeiros de trigo e salvar o mundo da fome, isso representava o próprio Cristo. Em João capítulo 4 e versículo 42, João descreve a conclusão que as pessoas chegaram a respeito de Jesus Cristo, dizendo: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmo ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo, Jesus Cristo. Solano Lopes é celebrado como o libertador do Paraguai. Solano Lopes, ele foi celebrado como um dos libertadores de Paraguai. A história diz, e nós vemos também outros rapazes, outros países. Simón Bolívar é celebrado como o libertador da Venezuela. Simón Bolívar, um dos homens que foram conhecidos, vistos na sociedade como um dos libertadores da Venezuela. San Martín é celebrado como um libertador e conquistador do México. Esses homens que eu falei aqui. Guilherme de Normândia é celebrado como o conquistador da Inglaterra. George Washington é celebrado como o herói da independência americana. Esses homens que eram influentes nas sociedades. Jesus Cristo deve ser celebrado como um Salvador e libertador e conquistador da humanidade. Só Ele tem esse título maior, Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é o único libertador do ser humano. O ser humano ele pode estar na escassez, o ser humano ele pode estar no fundo do poço, atormentado por Satanás. Mas existe um homem que ele tem o poder de libertar o drogado, a prostituta, o bêbado, o ladrão, seja ele quem for. Jesus é o único libertador da humanidade. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 14, o apóstolo João é o amigo de peito de Jesus Cristo e escreveu: e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 14. Jesus é o Salvador do mundo. O Natal comemora o nascimento do maior homem que já viveu nesta terra. Jesus Cristo é o verdadeiro sentido do nosso Natal. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o libertador do império das trevas. É o grande conquistador do império da morte. Jesus Cristo é a vida. É o maior presente que Deus deu ao mundo. Receba esse presente em sua vida, aceitando a Ele como o seu suficiente Salvador, para que você tenha direito a de entrar no céu e abraçar Jesus naquele grande dia. Se for no arrebatamento, juntamente conosco, os cristãos, iremos nos encontrar com Ele nos ares. Se não for no arrebatamento,
mas no final da sua vida, e você irá usufruir andando com Cristo, aceitando a Jesus como seu suficiente Salvador para entrar nas mansões celestiais. Forte abraço, se inscreve no meu Instagram e fica aqui conosco. Temos palavra de Deus para a tua vida. Jesus Cristo é o sentido do nosso Natal. Ele é o Salvador do mundo. Forte abraço e que a paz do Senhor Jesus esteja nos vossos corações. Boa tarde a todos. Mais um final de ano e vamos falar aqui um pouco da palavra de Deus. Dia 24, véspera de Natal. Desejo a todos um Feliz Natal. Que Deus possa abençoar poderosamente as vossas vidas e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. E um Feliz Natal para todos. Eu quero ler aqui um texto do livro de Mateus, já que se trata do Natal. O Natal que nós comemoramos não é o Natal onde tem o Papai Noel, o povo comemora o Natal falando às vezes mais do Papai Noel do que de Jesus. Nós sabemos que alguns que são cristãos, mesmo sendo católico, entendem o sentido do Natal. Eles falam sobre o nascimento de Jesus, certo? Que a data específica para o aniversário de Jesus não seria em dezembro, mas na metade do mês. E isso estudado pelos historiadores, pelos teólogos. E nós que também estudamos a Bíblia Sagrada. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Nós vamos ler o texto, capítulo 2, do versículo do 1 ao 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 2, versículo do 1 ao 11, que diz assim a palavra de Deus. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para o adorá-lo. E ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou, onde está o Cristo que deveria nascer? E eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia e apacentará o meu povo Israel. E com isto Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, só os magos e Herodes, havia para uma reunião secreta, perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhe, vão
e busque informações precisas a respeito do menino, e quando ele tiverem encontrado, avise-me, para que eu também ir o adorá-lo. E depois de ouvir o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso, mirra. Vejamos bem, meus amados, queridos ouvintes e irmãos, a todos os seguidores do canal do Instagram e você que irá visualizar a esse vídeo, se inscreva no meu Instagram, segue ele aí, e sempre vou estar aqui agora também trazendo a palavra de Deus, algumas pregações para a sua edificação, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções de corações. É a palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler no livro de Mateus. Mateus é um dos evangelhos onde ele fala acerca de Cristo. Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus, chamado por Cristo, quando trabalhava como um funcionário público na coletoria. Ele era coletor de impostos. Coletava os impostos que era aplicado pelo governo de Roma naquela época em Jerusalém. E nós sabemos que o coletor de impostos naquela época era muito malquisto pelos judeus e por outras pessoas, por conta dos impostos que eram aplicados, coletados, e com isso sufocava. O povo era oprimido pelos impostos que eram coletados, e sem contar dos mais necessitados, os que eram mais pobres. Acredito que naquela época eles sofriam mais. E vejamos bem que você vai ver, falando sobre Mateus, no capítulo 9, versículo 9, sobre essa questão. Ele era coletor de impostos. Apesar de ter um emprego que lhe garantia muitos privilégios sociais e econômicos, Mateus largou tudo para servir Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele larga a coletaria de impostos, começa agora a seguir ao próprio Cristo. E é certo que ele conheceu a Jesus, a forma, ele viu também o nascimento de Jesus, onde foi gerada por Maria, escolhida por Deus, foi agraciada. Mateus se transferiu do império das trevas para o império da luz. Ele saiu do império das trevas, aceitando a Cristo, convivendo com Cristo, e vindo para o império da luz,
e era o chamado de Mateus, era a pregação do Evangelho, trazer o Evangelho para aqueles que estavam perdidos, necessitados, carecidos da misericórdia de Deus, que precisavam ser libertos, curados e ter uma novidade de vida em sua vida. Vejamos bem que Mateus deixou de servir o imperador romano para servir o imperador do universo. Ele deixa de servir o imperador romano para servir o imperador do universo. Seu nome no aramaico, Mateus, significa presente, presente de Deus. Seu nome, Mateus, seu nome no aramaico significa presente de Deus. Então, Mateus foi um dos presentes de Deus para aqueles que necessitavam de ouvir a palavra, o Evangelho de Jesus para todos. E ele era chamado também de Levi, cujo significado hebraico é unido. Era conhecido como Mateus e também como Levi. Você vai ver isso lá no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 14. Mateus é o evangelho que contém a maior número de parábolas contadas por Jesus. E algumas referências das parábolas, lições cotidianas, usadas para ensinar verdades espirituais. E Jesus preferiu, durante o seu ministério terreno, muitas parábolas que estão... a parábola que está registrada na Bíblia, quando Jesus se dirigia aos moradores do campo. Ele cita a parábola baseada na vida do campo e diversas parábolas que era para trazer alguns ensinamentos, algumas lições. Mas o que nós vamos achar interessante é que no capítulo 2 e o versículo de número 1 ao 11 que nós acabamos de ler, a palavra de Deus, nós vemos aqui intitular um tema para essa mensagem: o verdadeiro sentido do Natal. Qual o verdadeiro sentido do Natal para nossas vidas hoje em dia? O texto que nós acabamos de ler no capítulo 2, o versículo de número 11, esse texto sagrado revela fatos importantes a respeito do nascimento de Jesus. E esse é o nosso verdadeiro sentido do Natal, apesar que eu lhe falei que Jesus não nasceu em dezembro, mas nasceu na metade do mês. Mas por costume dos seres humanos em comemorar o Natal, o nascimento de Jesus, que é o nosso verdadeiro sentido do Natal, é isso. Nós comemoramos. Não esse Natal que eles comemoram, mas e o verdadeiro sentido do Natal para as nossas vidas é Jesus, que nasceu, morreu por nós para dar o perdão dos nossos pecados e nos dar novidade de vida. Que, sem contar que ele morreu e ressuscitou, e ele vive em nós. Nós vemos aqui que o nascimento de Jesus Cristo é o verdadeiro sentido do Natal para nós que somos cristãos. O Natal comemora a vinda de Cristo ao mundo, não a chegada do Papai Noel, como muitos comemoram juntamente com o Papai Noel. Nada contra aqueles que querem comemorar com o Papai Noel, mas nós cristãos comemoramos juntamente Cristo e nós, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Vejamos bem, a mídia e as próprias pessoas deturpam e tentam desviar o foco principal de cada data importante de calendário cristão. Ela trabalha nisso, tudo para ofuscar
o sentido do verdadeiro Natal, que é para nós cristãos, e deveria também ser para outros que não são ou não professam nenhuma fé ou não frequentam nenhuma igreja, mas para nós a mídia ela tenta tirar o sentido desse Natal, é o nascimento de Cristo em nossas vidas. E o nascimento de Jesus Cristo, mas os comerciantes, marqueteiros, tentam roubar cena explorando imagens de um velho barbudo vestido de vermelho, o inverso do menino Jesus, né? Que é uma maneira sutil de desviar a atenção do verdadeiro sentido das coisas. No Natal, Deus nos deu o maior presente do mundo, Jesus Cristo. Não há presente maior ou melhor do que esse, que é Jesus Cristo, o Salvador do mundo em nossas vidas. E para nós adiantarmos e deixar essa mensagem para você nesse Natal, o verdadeiro sentido do presente, dos presentes do menino Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, nós lemos e vemos que esses presentes que Jesus recebe no capítulo 2, vamos ver lá do capítulo 1 até o versículo 11, no versículo 11, o último versículo, você vai ver os presentes que Jesus recebe, o verdadeiro sentido dos presentes do menino Jesus. No Natal, uma data que deixa as pessoas muito solidárias, umas com as outras, generosas na distribuição de presentes. É isso que no Natal todas as pessoas fazem, dar um presente. E no nascimento de Jesus, Jesus recebeu esses presentes. Isso talvez possa estar associado aos presentes que o menino Jesus recebeu dos magos que vieram de longe para visitá-lo. E vejamos bem que os presentes recebidos pelo menino Jesus, quando nasceu, foram o ouro, incenso e mirra. Isso mesmo. No capítulo 2, no versículo 11, você vai ver de Mateus que ele recebe 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Cada presente recebido por Jesus possui um sentido muito importante para nós, que somos cristãos. Que sentidos são esses? O ouro aponta para a sua realeza. O ouro aponta para a realeza de Cristo. Essa realeza dele nunca será retirada, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Jesus Cristo foi o único ser neste mundo que já nasceu rei. Ele foi o único ser nesse mundo que já nasceu rei. No capítulo 2 você vai ver, capítulo 2 e o versículo de número capítulo 2 e o versículo de número 2, você vai ver que ele já nasceu rei. O próprio Cristo já nasceu rei. Capítulo 2, versículo 2, ele fala: E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Que vimos a sua estrela no oriente e viemos o adorá-lo. Por isso que ele, quando os magos vão visitar ele, ele recebe esse presente, o ouro, que significava a sua realeza. Ele é o único menino, que filho de Deus, que já nasceu rei dos judeus. E você pode até ver, para confirmar que realmente ele era rei, quando o crucificaram na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, se você for lá ler no livro de João, no capítulo 19, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 19, você vai ver quando crucificaram Jesus, está lá o texto escrito na placa: Jesus, Rei dos Judeus.
E olha o que eles colocaram nas 3 línguas mais fluentes daquela época, que era na época de Jesus, que era o grego, se eu não me engano, era o hebraico e o latim. Se não me falha a memória, essas 3 línguas que eram mais fluentes. Colocaram para que todos, quem passassem, entendesse o latim, e estava lá escrito Jesus, Rei dos Judeus. Estava crucificado em latim, mas era Rei dos Judeus. No hebraico, quem passasse, entendesse o hebraico, ia ler Jesus, Rei dos Judeus. Quem passasse, só entendesse o grego ou a língua grega, ia lá, está escrito Jesus, Rei dos Judeus. Ele é o único que nasceu rei. Está confirmado no capítulo 2, versículo 2. A sua realeza. Por isso que os magos, quando vão levar o presente, levam ouro para ele. Vejamos bem que o incenso aponta para a sua divindade. Só se oferece incenso a uma divindade sendo filho de Deus. Jesus Cristo é o mesmo, divino e poderoso. O incenso tinha um sentido da questão da sua divindade. Cristo, apesar de ser rei, como eu confirmei, sendo a sua realeza, quem recebeu o presente como ouro, e incenso, que significava a sua divindade, nós vamos confirmar isso lá no livro de João, do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 1, quando o próprio João testifica que ele era divino, ele era Deus. No princípio, no capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Isso nada mais, nada é, ligando esse texto ao capítulo de Gênesis, no capítulo 1, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava lá com Deus, o nosso Cristo, o nosso Rei. Ele é Deus. Vejamos bem que a mirra aponta para a sua humanidade, sendo Jesus homem, Jesus Cristo também se identificou com o sofrimento humano, deu a sua vida por todos nós. A mirra, que foi um dos presentes que foi dado pelos magos que vieram visitar o Rei Jesus, e também o próprio Deus, que ele é também divino, o próprio Cristo, ele também tinha mirra, que é apontada para a sua humanidade. Apesar de ele ser reconhecido como rei, incenso, reconhecendo a sua divindade, como eu já li para você, e João escreveu, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A mirra também representava a sua humanidade, não é diferentemente que no capítulo 1, versículo 14 de João, você vai ver escrito que o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Então, Jesus também, além de ser divino, tinha sua parte humana. Ele chorou, ele sofreu, ele foi perseguido, como todo ser humano, foi caluniado, passou por todas as coisas que todo ser humano passa aqui na Terra. Ele tinha a sua humanidade. Deu a sua vida por nós, como ser humano, ele também morreu. Mas o verdadeiro maior presente que Deus deu ao mundo foi ele, Jesus, em nossas vidas. Por isso que João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Rei divino, e viveu aqui na terra como um ser humano. Esse
é o nosso Deus. Jesus é o presente maior. No presente maior, você pode receber qualquer presente aqui nessa terra, mais caro que for. Mas se não tiver Jesus, a alegria sua não é completa. Por isso que o próprio Deus deu ele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem essa oportunidade de aceitar a Cristo como seu suficiente Salvador. Ele é o verdadeiro Salvador. Muitos homens no passado foram considerados salvadores da sua pátria ou libertadores do seu povo. Nós vamos ver diversos homens na Bíblia. E também nós vamos ver que em Gênesis capítulo 41, versículo 45, o faraó chamou José de Zafanate Peneia, que significa Salvador do mundo. Isso aponta para Cristo. Pelo fato de José usar sua sabedoria para construir celeiros de trigo e salvar o mundo da fome, isso representava o próprio Cristo. Em João capítulo 4 e versículo 42, João descreve a conclusão que as pessoas chegaram a respeito de Jesus Cristo, dizendo: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmo ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo, Jesus Cristo. Solano Lopes é celebrado como o libertador do Paraguai. Solano Lopes, ele foi celebrado como um dos libertadores de Paraguai. A história diz, e nós vemos também outros rapazes, outros países. Simón Bolívar é celebrado como o libertador da Venezuela. Simón Bolívar, um dos homens que foram conhecidos, isto na sociedade, como um dos libertadores da Venezuela. San Martín é celebrado como um libertador e conquistador do México. Esses homens que eu falei aqui. Guilherme de Normândia é celebrado como o conquistador da Inglaterra. George Washington é celebrado como herói da independência americana. Esses homens que eram influentes nas sociedades. Jesus Cristo deve ser celebrado como um Salvador e libertador e conquistador da humanidade. Só Ele tem esse título maior, Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é o único libertador do ser humano. O ser humano ele pode estar na escassez, o ser humano ele pode estar no fundo do poço, atormentado por Satanás. Mas existe um homem que ele tem o poder de libertar o drogado, a prostituta, o bêbado, o ladrão, seja ele quem for. Jesus é o único libertador da humanidade. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 14, o apóstolo João é o amigo de peito de Jesus Cristo e escreveu: e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 14. Jesus é o Salvador do mundo. O Natal comemora o nascimento do maior homem que já viveu nesta terra. Jesus Cristo é o verdadeiro sentido do nosso Natal. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o libertador do império das trevas.
é o grande conquistador do império da morte. Jesus Cristo é a vida, é o maior presente que Deus deu ao mundo. Receba esse presente em sua vida, aceitando a Ele como o seu suficiente Salvador, para que você tenha direito a de entrar no céu e abraçar Jesus naquele grande dia. Se for no arrebatamento, juntamente conosco, os cristãos, iremos nos encontrar com Ele nos ares. Se não for no arrebatamento, mas no final da sua vida, e você irá usufruir, andando com Cristo, aceitando a Jesus como seu suficiente Salvador, para entrar nas mansões celestiais. Forte abraço, se inscreve no meu Instagram e fica aqui conosco. Temos palavra de Deus para a tua vida. Jesus Cristo é o sentido do nosso Natal. Ele é o Salvador do mundo. Forte abraço e que a paz do Senhor Jesus esteja nos vossos corações.